Eu tenho um histórico de mercado, meus alunos já sabem, outros professores do setor também. Eu sou desse setor aqui, setor de educação profissional e tecnológica da Universidade Federal do Paraná. Esse é um setor que eu acho que muitas pessoas que estão aqui não conhecem. O objetivo desse setor é ter cursos de nível superior, cursos de tecnologia focados no mercado. Então a gente forma pessoas rapidamente para o mercado. E a gente tem cursos de diferentes perfis, né? A gente tem análise de desenvolvimento de sistemas, tem curso de comunicação institucional, produção cênica, você viu que tem uns quadros de arte ali, então, secretariado, tem gente de diferentes perfis e o nosso objetivo aqui é esse, é gerar pessoas para o mercado. Então, eu tenho uma preocupação, e uma coisa que eu estou trazendo para o meu doutorado também, é fazer coisa útil, estudar coisas que sejam úteis para as pessoas que estão lá na indústria, que estão lá nas equipes, que estão no dia a dia das empresas, trabalhando lá fora, né? Porque o professor não trabalha, né? O professor só dá aula, vocês sabem isso, né? Eu não trabalho, eu só dou aula. Então eu quero chegar perto dessas pessoas. É uma preocupação que eu tenho e eu vi que não é só minha. Eu estive na Itália agora desse ano, na XP 2014, o keynote da Lorenzo, que é um grande pesquisador italiano, foi sobre isso, né? Como é que a gente pode fazer a academia trabalhar para a indústria entrar na academia? Porque é muito legal que as empresas venham para cá, ajudar a gente a formar esse pessoalzinho que está aqui para vocês, né? Para a indústria. E a gente também gerar coisas para vocês que sejam úteis, porque a gente tem tempo para estudar, tem tempo para sentar, tem tempo para ler, tem tempo para pesquisar. Então, é uma coisa que a gente está trabalhando aí. Eu tenho no meu trabalho, que eu venho conversar com vocês, é a melhoria de processos em métodos ágeis. Eu coloquei esse título, né? Não é o que você está pensando. E aí, quando eu fiz esse título, meu marido olhou para mim e falou assim: como é que você sabe o que eles estão pensando? Eu falei, realmente, eu não sei, né? Então agora eu quero saber. Vocês receberam um pedacinho de papel? Então, quem não recebeu já vai receber, as meninas estão distribuindo ali. Vou pedir uma gentileza para vocês. Rapidamente, pega esse pedacinho e escreve para mim aí o que você acha que é melhoria de processos em métodos ágeis. Meus alunos aqui já tiveram aula de melhoria de processos, já vão saber, outros direito ainda não, né? O que é em métodos ágeis? O que vocês acham que é? Um minutinho para escrever. Professor, que eu vou te contar, viu? Já começa a distribuir papelzinho, escrever. Tem mais papelzinho depois? O que é melhoria de processos em métodos ágeis? Quem já terminou, agora demonstra suas habilidades e faz um aviãozinho com esse papel. Que voe, por favor, né? Porque os meus aviãozinhos não voam. Os meninos já estão fazendo os aviões a jato aí, né? Aí as meninas fazem aquele negocinho no meio, assim. Aquele que tem aquela asa pro lado, assim, bem feioso. Tem gente que já está com o avião pronto para atacar. Terminando, os últimos terminando. Vai lá, Giovana, dobra o teu. Não, ele não pode.
bastante coisa. Ser capaz de definir datas, estimativas, a velocidade do time, isso é melhorar em processo ágil. Quero ver mais uma resposta. Você de vermelho pegou algum filme? Giovana, você pegou um? Não, lembra mim. Melhorar a qualidade do produto final e ou melhorar o controle do projeto. Gostei dessa palavra controle, já vamos falar sobre ela. Vou escolher mais uma vítima. A menina que está atrás da Carol. Carol, diga quem você é. Esse daí. Pegou o botãozinho? Aprimorar o conhecimento do processo na equipe. Então a gente viu aqui uma resposta que falou de técnicas, né? Implementar técnicas de estimativa, de saber a data, saber a velocidade da equipe. A gente falou de ter controle do processo e ter qualidade do produto final. E outra, a equipe aprimorar o seu processo. Eu acho que a gente está mais ou menos alinhado. O que eu vou trazer aqui para vocês, essa ideia de pesquisa surgiu no primeiro Edge que teve aqui em Curitiba. Eu estava aí sentada e o palestrante falou assim, falando da equipe ágil dele, um monte de coisa que ele fazia, eu falei, bom, eu tenho certeza que a minha equipe é muito mais madura do que muita equipe que implementa CMMI nível 5. Para quem não conhece, na verdade, a melhoria de processos na engenharia de software hoje em dia é guiada pelos modelos de referência. Os modelos de referência são principalmente o CMMI Dev e o MPS.br. Eles são modelos que determinam quais são os estágios que uma equipe deve alcançar, deve ir galgando, né, os degraus que elas vão galgando para conseguir atingir a maturidade e desenvolvimento de software. Então, a melhoria de processo vai ser continuamente implementada até uma maturidade. O que é essa maturidade? Controle de processo. Né? A gente vai nos últimos níveis do CMMI lá, e do MPS.br, eu tenho processos cada vez mais definidos e controlados. Aí eu falo assim, né, das empresas falam, eu tenho CMMI nível 5, eu sou uma empresa muito madura. Significa que eu tenho todos os meus processos bem desenhados, num sistema, num papelzinho, eu tiro métricas desses processos e eu pego essas métricas, uso desses dados para melhorar o meu processo. Isso é bem legal. É bem legal, isso significa que você tem que codificar o seu trabalho, codificar a rotina, que a gente chama. E isso é bastante eficiente quando eu falo de um mercado mais ou menos dinâmico, né? Quando as coisas não mudam muito rapidamente. Aí eu tenho tempo de pegar as minhas melhores práticas, escrever num papelzinho, colocar no wiki, implementar um sistema para tirar essas métricas e fica bem bonito. Só que eu acho que não é à toa que a gente tem só 10 empresas, 10 equipes com CMMI nível 5 no Brasil atualmente, né? Por que isso acontece? Porque a gente vive num mercado de alta velocidade, o desenvolvimento de software é muito rápido. A gente tem que mudar rápido, a gente tem que... O Willis estava falando agora há pouco, né? A gente tem que ficar se adaptando à mudança o tempo inteiro. Como que eu vou pegar o meu processo, as minhas melhores práticas, vou codificar isso, colocar no sistema, começar a medir, enfim. Estou também demonstrando as minhas habilidades de desenho, meus alunos já conhecem. Quem não conhece, esse aqui é o cabelo de sol, ele está fazendo um joinha assim, né? Porque quando ele é muito maduro, ele tem controle dos processos e controle estatístico. Mas quando eu falo de ser maduro em desenvolvimento de software, com processos extensivamente definidos e controlados, e se eu quero ser ágil, fica complicado eu ter que documentar tudo que eu faço, criar evidências e checklists e sistemas e templates e não sei o quê. Então tá, daí quando esse cara falou lá naquele evento no Edge Tour de 2012, ele falou assim, eu sou muito mais maduro que muita equipe CMMI nível 5, eu fiquei com essa cara aqui. E realmente, ele deve ser muito mais maduro, porque maturidade para ele não é esse controle estatístico super definido de processo. Essa maturidade para ele é maturidade ágil. O que é essa maturidade ágil? Vou atrás, fazer um doutorado, você vai gostar de sofrer, né? Vou fazer um doutorado para descobrir o que é maturidade e desenvolvimento ágil de software. Então, que contexto que a gente está? O Willis já falou também, deu vários insights para a minha fala aqui, né? A gente está num contexto lá, meu desenho lá, a gente está dominando o mundo, né? No Brasil, a adoção dos métodos ágeis ainda está crescendo. Acho que o ano que vem a gente vai ter esse auditório cada vez mais cheio, no outro ano mais cheio ainda. As empresas estão se interessando muito e a adoção ainda está crescendo. A gente já está com 15 anos aproximadamente do Manifesto Ágil, então já tem tempo que essa parada está rolando no mundo todo. E no mundo a gente já tem o desenvolvimento ágil como mainstream. Todas as pesquisas que eu tenho lido, aquela da Cláudia Mello que ele apresentou agora e
empresa de desenvolvimento de software no Brasil tem menos de 19 pessoas. E os métodos ágeis se encaixam muito bem para pequenas equipes, apesar de poderem ser escalados, como o Willis falou. Para pequenas equipes eles se encaixam muito bem. Então, está um contexto de possibilidade de adoção no nosso país muito grande. Eu tenho certeza que isso ajudaria muito essas empresas a profissionalizarem seu desenvolvimento de software. Então, eu acho que é bem legal a gente entender como quem já está trabalhando melhora os seus processos, como quem já está trabalhando amadurece os seus processos, para que a gente ajudar quem está começando, para a gente ajudar quem quer começar, quem não sabe o que tem pela frente no caminho, né? E aí tem uma coisa importante dessa conversa que o Willis já começou a falar, né? Que essa ideia de controle de processo, definição de processo, é muito útil, mas a gente está falando de equipes ágeis. E equipes ágeis são sistemas complexos adaptativos. Bonito esse nome, né? Olha lá, sistemas o quê? Sistemas complexos adaptativos. Olha os passarinhos voando lá, o Willis já mostrou, né? O que são esses sistemas? São sistemas em que, tipicamente, quando você olha para ele, você vê que ele tem uma rede legítima, que é a rede que você enxerga. Como que as equipes estão estruturadas, a hierarquia dessas equipes, né? Qual que é a cultura organizacional, os valores compartilhados, isso você consegue ver. Mas os sistemas têm muito mais do que isso, essas equipes, essas empresas. Elas têm uma rede que a gente chama, o Ralph Steiner chama de Shadow Network, né? A rede de sombra. Ela não é ruim, ela é uma rede muito boa, porque é a rede das relações informais. O que acontece por trás que ninguém vê? Então eu fiz aqui, né? O marronzinho, na verdade, é apaixonado pelo laranjinha, e aí tem um coraçãozinho, mas ele detesta o roxinho que trabalha na equipe dele. Todos eles falam com esse rosinha que está fora, e isso influencia de tal forma como esses sistemas trabalham, que é mais poderoso do que o que a gente vê. Quer ver um exemplo? Esse cara aqui é da equipe de desenvolvimento, essa menina aqui é da equipe de testes. Como eles são apaixonados, os testes deles sempre vão antes dos outros. Ela faz o dele antes, ele faz com mais capricho, descobre mais bugs. Isso não está escrito em lugar nenhum, está nas redes informais. E isso gera o quê? Isso gera capacidade de auto-organização nas equipes ágeis, que foi o que o Willis falou. E quando a gente fala de equipes que não fazem só estritamente o que é dito, a essas equipes a gente define objetivos, as equipes trabalham da forma como elas querem. Com o tempo, a forma que esse processo vai tomar, a gente não consegue saber muito bem. Esqueci o nome desses passarinhos voando aqui, tem um nome. Willis, você lembra não? Que você mostrou na tua palestra? O nome desses passarinhos voando aqui, eu não me lembro. Mas isso é um sistema complexo adaptativo, diferente do nosso, porque a gente pensa, né? Os passarinhos eles seguem a regra, como o Willis falou, né? De seguir o cara que está do lado. E o que acontece? O que tem de interessante disso? Que a ordem emerge, que nem as palmas que ele mostrou para vocês. A ordem aparece dessas regras locais. E em longo prazo, o que acontece? Eu não consigo estimar o que vai acontecer muito para frente, eu consigo estimar em curto prazo. Isso gera algumas especificidades na gestão. Significa que quando eu tento prever um projeto de um ano, por exemplo, fazer uma WBS super detalhada do que vai acontecer, lamento, amigo, no meio do caminho vai mudar, porque você está falando de sistema complexo adaptativo. Em longo prazo você não consegue prever, a ordem vai emergir, as relações vão emergir de uma forma que isso vai mudar. Mas em curto prazo a gente consegue, tem que usar isso. Então a gente tem três conclusões importantes para o gerenciamento e para a melhoria de processos. Primeiro, que o gerenciamento não adianta querer fazer comando e controle em cima dessas equipes. Ele tem que sentir como que essa equipe está e dar forma a essa ordem que está emergindo. Ele gerencia conhecimento, né? Como que eu gero mais conhecimento em cima do conhecimento? Não são botões que eu aperto. Outra coisa, nesses sistemas, criatividade e inovação só à beira do caos. Aí vem aquele negócio que tem gente que acha que método ágil é a festa da uva, né? Não precisa fazer nada. Os meus alunos fazem isso. Meus alunos falam assim, então eu quero fazer TCC, eu quero usar esse Scrum, professora. Porque eu não quero fazer documentação nenhuma, eu quero fazer do jeito que der. Vou fazendo, né? Go horse. Na verdade não, beira do caos não significa caos. Beira do caos significa que você tem limites, você tem regras no seu trabalho, mas regras que permitem que você seja criativo e que você inove em cima disso daí. Isso leva ao conceito dos estudos organizacionais que as empresas bem-sucedidas são empresas que conseguem alinhar muito bem, conseguem trabalhar simultaneamente muito bem com alinhamento e flexibilidade. Isso tem um nome bonito, ambidestria organizacional. Então eu consigo definir os objetivos, minha equipe tem objetivos claros, mas ela é muito flexível para trabalhar da forma como ela quer e gerar soluções inovadoras. Com base nisso, a gente começou a procurar por aí o que o pessoal achava que era maturidade
pesquisa aqui, para quem gostar de pesquisa, estiver fazendo mestrado, tiver interesse de ver, ela foi publicada, ontem eu recebi um e-mail da Elsevier, né, que ela está free por 50 dias, quem quiser baixar, o artigo é muito caro, normalmente cerca de $30 para você comprar. Nesse link aqui dá para baixar ele temporariamente. É um trabalho que eu fiz para descobrir o que as pessoas acham que é maturidade ágil. Aí, para resumir, porque o artigo tem 20 páginas, é um pouco dolorido de ler, né? Maturidade de desenvolvimento ágil, você tem uma equipe experiente. Já apareceram nas pesquisas que o Willis mostrou a importância da experiência. A falta de experiência dificulta a adoção. Mas até não tem a equipe inteira experiente, né? Tem que ter um balanço disso daí. Que colabora nos projetos, se comunica e se compromete, que cuida do cliente da qualidade do software, que permite que os requisitos mudem, que compartilha o seu conhecimento, que se preocupa da qualidade do que está fazendo, então ela gerencia o código-fonte, gerencia teste, ela usa ferramentas, ela tem uma infra para a agilidade. A agilidade precisa de infra, não dá para querer fazer agilidade apertando parafuso com chave de fenda, né? Ela se auto-organiza em um ritmo de trabalho sustentável. Willis, muito obrigada, essa palestra foi ótima, né? Confirmando tudo que eu vi na minha pesquisa também. Olha aqui, padroniza e melhora continuamente. Então eu tenho padrões, né? Eu tenho uma certa definição de processo, mas é uma definição de processo que permite que minha equipe trabalhe da forma que ela precisar para ser criativa. E principalmente, né, que eu vi nas minhas pesquisas lá, ser maduro em desenvolvimento ágil é você gerar resultados para o teu cliente, valor adicionado, menos bugs, software de qualidade, e para a tua gerência também, né? Menos atraso, menos trabalho, produtividade. Aí esse desenho aqui significa, né? Uma empresa que consegue fazer isso, uma equipe ágil que consegue fazer isso, se olhar no espelho e se sente bem. Tudo bem, mas é um monte de coisa para a gente conseguir, né? Então, como que as empresas têm trabalhado, como que as equipes têm, desde o momento que elas adotam os métodos ágeis, evoluído para chegar nessa situação de olhar no espelho e se sentir bem com o que está vendo. Então, o que eu descobri? Que, na verdade, para cada uma dessas coisas que eu falei, né, padronizar e melhorar continuamente as práticas ágeis, existe uma evolução nesse processo. As equipes começam aprendendo os métodos ágeis, depois elas vão lá e vão adaptar seus processos de trabalho, depois elas tomam outros tipos de decisão. A equipe vai evoluindo também, a equipe começa trabalhando de uma determinada forma e vai evoluindo para ser cada vez mais confiante, mais assertiva. As entregas vão evoluindo, vou falar do que o Willis falou, né, do Scrum, né? Water Scrum Fall, eu vi muito disso também, e na verdade eu digo para vocês, é como as equipes começam. Eu começo fazendo sprint para entregar a documentação, já vou mostrar para vocês. Os requisitos evoluem, o teu produto, a forma como você vai cuidando do teu produto evolui com o tempo também, e o relacionamento com o cliente também evolui. Então a gente vê a maturidade de desenvolvimento ágil de software crescendo com a busca de resultados. Então eu tenho equipes trabalhando de formas diferentes para chegar em resultados semelhantes. Quer ver um exemplo? Aqui, os requisitos, lá no último estágio, lá as equipes buscam qualidade de requisitos. Então, depois que as equipes fazem uma coleta de requisitos de qualquer forma, como por exemplo, fazendo uma sprint inteira para fazer diagrama UML e depois começar o desenvolvimento, elas passam até a fase de iterar, descoberta de requisitos, e aí eu vou lá para ter qualidade de requisitos. Então, eu tive equipe que voltou a fazer alguns diagramas do UML porque estava tendo problema na forma como eles estavam definidos. E teve equipe que eu pesquisei que estava usando vídeo para melhorar a qualidade dos seus requisitos. O cliente definia os requisitos na forma de vídeo. Então, são duas formas diferentes de chegar no mesmo resultado. Então, na prática, o que a gente tem visto? As equipes começam a adotar o desenvolvimento ágil de software, mais ou menos o churrasco, como eles falam, né? Um aprendizado ágil. Então, ela segue o método ágil by the book, né? Pega lá o livrinho do Scrum e implementa do jeitinho que tá, faz treinamento, usa coaching. Treinamento, às vezes, um problema. Muitos treinamentos são mal feitos, são disfuncionais, são incompletos, as pessoas não dão a dedicação necessária a ele, e a pessoa acha que aprendeu ágil e não aprendeu. E aí depois não dá certo. Depois que a empresa aprende o método ágil, ela passa a organizar os seus processos de desenvolvimento. O que é isso? Eu pego o que eu aprendi, eu pego os problemas que eu tenho hoje e começo a trabalhar de uma forma que eu acho que o que eu aprendi vai me ajudar a resolver os meus problemas. Então, é a customização dos métodos ágeis de acordo com o seu contexto e experiência prévia. A gente chama isso de sense making. Porque não é simplesmente
aquilo para melhorar o teu processo. E as reuniões retrospectivas são muito importantes para que esse processo seja continuamente melhorado. Então, a cada sprint eu discuto o que deu certo, o que deu errado e eu melhoro. E no último nível, né, as equipes começam, ok, então tá bom, agora eu já consegui aprender essa dinâmica ágil, agora eu vou botar meu pé no chão um pouquinho para tomar algumas decisões mais fundamentadas. Então, elas criam métricas simples, elas fazem uma WSzinha no começo do projeto para tentar planejar um pouquinho melhor. Então, traz aquele equilíbrio, né, que permite que tome decisões mais pé no chão. Em paralelo, a gente tem a evolução da equipe. Então, enquanto as práticas estão evoluindo daquela forma, a equipe também está evoluindo. A equipe começa a ser responsiva. Pondo comprometimento com práticas ágeis, aquela mudança cultural lá que o Willis falou que é um pouco difícil, né? Às vezes, principalmente as empresas que trabalham com métodos tradicionais e tentam fazer a transformação para o ágil, a gente percebe essa dificuldade, né? As que não tinham nada, as que trabalhavam no Go Horse, conhece o Go Horse, e entram no ágil tentando essa dificuldade, mas as que eram tradicionais têm. Então, as pessoas estão acostumadas a trabalhar com comando e controle, as pessoas estão acostumadas que o chefe coloque a tarefinha dela lá no sistema e diga que dia ela tem que entregar aquela tarefinha e ela vai lá e faz o reporte. Só que essa equipe evolui. À medida que as práticas vão acontecendo e vai se dando valor, essa equipe evolui para uma equipe confiante. Então as pessoas se conhecem, vai ter amizade, vai ter confiança, veja aquela questão das redes informais, né? Amizade e confiança você não ensina ninguém, ó, você tem que ser muito dele, só para avisar, senão vocês não vão conseguir trabalhar, não dá. Mas tem que confiar, não, isso é uma coisa que você constrói, né? E aí surge a auto-organização. Aí que a gente consegue fazer os passarinhos voarem juntos sem ter ninguém comandando aquilo ali, né? E essa equipe confiante evolui ainda mais. As equipes mais maduras que eu avalio, a gente tem equipe que define política de proteção à equipe. O que é isso? Ela se coloca em relação ao cliente de uma forma que ela consegue atender o que o cliente quer, mas manter um ritmo de trabalho sustentável. Eu dei uma palestra outro dia desse que uma pessoa me perguntou assim, como é que a gente faz para o cliente não pedir mudança no meio do sprint? Eu falei, bom, conversa, bicho. A tua equipe tem que estar num status, numa situação em que ela consegue se colocar em relação ao cliente para dizer, na sprint eu não mudo, daqui 2 semanas a gente conversa, né? Mantém um ritmo de trabalho sustentável, o Willis falou também, as pessoas opinam e mudam o processo de trabalho, equipes mistas, pequenas e colocalizadas são as que tendem a ter os resultados mais rápidos dos métodos ágeis. A gente ainda está aprendendo como escalar ágil para equipes distribuídas. As pesquisas são poucas, como o Willis falou, né? A gente está aprendendo os desafios de transformar essa evolução dessas práticas de forma distribuída. A gente precisa de muito apoio de infraestrutura para conseguir fazer isso. Então, tive as práticas evoluindo. Em paralelo, a equipe está evoluindo. Em paralelo, as entregas estão evoluindo. Então, tem equipe que começa planejando sprint para terminar código. Foi o que eu chamei de finalização de código frequente. O cara pega, planeja 2 semanas, daqui a 2 semanas ele vai terminar o código. Ele não entrega nada e o tamanho da sprint varia também. Então, uma vez é 1 semana, uma vez é 2, às vezes é 3, até 4 se precisar e atrasar. Ou seja, o cara ainda está aprendendo a dinâmica das entregas, né? E eu não vejo mal nenhum nisso, eu acho que é necessário. Em métodos ágeis a gente aprende tentando, viu? A gente faz treinamento, mas a gente só aprende de verdade na prática. Eu falo isso para os meus alunos, esse ano a gente está com uma dinâmica diferente, porque eu estou fazendo eles irem para as empresas e ver o que acontece na prática. Porque eu falo o que faz na sala de aula, muito bonito, mas sei lá, como é que é na vida real? Então, vai aprendendo, né? Aí as equipes evoluem para ter entregáveis frequentes esperados. O que é isso? O cara não termina só o código, ele dá uma testadinha naquele código e ele deixa pronto para entregar. Você não entrega. Não consegue, ou o cliente não quer receber naquela hora, ou a infra dele não permite, é muito difícil, muito deploy para fazer, ele não automatiza o deploy. Fica ali, né? O que é importante dessa etapa que as equipes passam é que elas conseguirem identificar o que a gente chama de Minimum Releasable Product, que é o que é o produto mínimo que eu consigo entregar para o meu cliente, qual é o pacotinho do software que eu consigo fazer para entregar para ele. Essa entrega evolui para você ter entregas realmente que são esperadas, que são feitas a cada 2 semanas, elas atrasam um pouco, né? Aí a gente já começa a ter o apoio de muitas práticas ágeis, como a integração diária, né? Eu tenho que ter para isso, é importante que eu tenha uma arquitetura de software flexível, e aí vem a importância da arquitetura, e aí vem uma coisa que as pessoas falam, ágil não documenta, mas a arquitetura é uma coisa interessante de se documentar. Se você precisar, você vai lendo, você vai desenhar a sua arquitetura. Né?
né? Porque aquilo é o que vai dar sustentação para o teu software no futuro. E o que é legal? A gente fala de prototipar requisito para o cliente, né? Entregar alguma coisa para o cliente e já te dar um feedback. É legal prototipar arquitetura também, que isso vai entregar valor para a equipe. A equipe também é stakeholder, a equipe também quer fazer um trabalho bom. Então, se eu prototipar arquitetura, eu vou estar entregando valor para a minha própria equipe, que faz parte da motivação que ele falou. E aí, o último nível das entregas, vai ter palestra sobre isso aí daqui a pouco de tarde, né? Que a gente chama de Stairway to Heaven, né? Que é você ter continuous deploy, você entregar frequentemente quando você quer, você não atrasa, você sabe direitinho a tua velocidade. Então, esse é o ritmo ágil lá na última instância, né? Existe um conceito que o pessoal está falando de Experiment Systems. O que é isso? Quando eu consigo entregar para o meu cliente e eu automaticamente já coleto dados de uso desse sistema, dessa feature que eu entreguei. Então, o cliente recebe esse sistema e eu já consigo coletar onde ele está clicando, o que ele está usando, os dados que ele está mexendo, e já em cima disso, antes dele me falar, eu já consigo encontrar problemas e oportunidades de melhoria. Requisitos evoluem também, é muita coisa evoluindo em paralelo. Depois eu vou mostrar uma figura que vai consolidar tudo, né? Requisitos começam lá, que eu comentei com vocês, com a coleta de requisitos. Aí eu tenho uma sprint de análise. Eu estou usando métodos ágeis, mas eu faço uma sprint no começo, que eu gero toda a documentação ML. Tá bom, você não está usando método ágil. Método ágil você tem que fazer sprint para entregar software, né? Mas é o começo. Eu vi muitas equipes estão começando dessa forma. Gera uma documentação detalhada de requisitos no começo, e às vezes o cara até precisa disso, ele trabalha com edital do governo, alguma coisa assim que ele precisa gerar isso no começo de alguma forma. Essa coleta de requisitos evolui para uma descoberta de requisitos, onde eu vou ter aí a definição iterativa, eu vou começar a usar a história dos usuários, eu começo a modificar sem os requisitos complexos. Sabe aquela história do medo que o Luiz falou? As empresas têm medo de começar a codificar sem ter os requisitos completos, né? E quando isso daí evolui para esse estágio, de você definir os requisitos aos poucos, eu já começo a conseguir codificar sem ter tudo completinho. Eu vou iterativamente construindo software. E aqui as empresas têm que tomar um cuidado, vou falar depois também, com as funcionalidades que aparecem no meio da sprint. O cara começa a sprint, né? Desenvolver, só que ele largou o bug da sprint anterior que pipoca para ele resolver nessa sprint. Ninguém planejou isso, ninguém sabia. Daí dos 10 dias que ele tem para trabalhar na sprint, ele passa 4 corrigindo o bug. Aí lógico que a sprint vai atrasar, né? Então, faz parte do amadurecimento, eu vou falar também depois, as empresas começarem a reconhecer isso e incluir isso no planejamento da sprint. E aí, esses requisitos que agora eles são interativos, eu vou focar na qualidade lá, né? Então, eu melhoro esses meus requisitos da forma que for interessante para mim. Conforme eu já falei, tem equipe que começa a usar vídeo, tem equipe que começa a usar diagrama ML de volta, tem equipe que inventa o seu jeito de definir requisitos, né? E o que é importante aqui? Eu buscar ter um equilíbrio entre os requisitos do cliente, onde estão as funcionalidades, o valor que eu adiciono para o cliente, mas também os requisitos da equipe, que é o valor que eu adiciono para a minha equipe. O que eu vou fazer para esse meu software ser mantido com qualidade ao longo do tempo? O produto evolui também, né? Então, como que eu vi que as equipes estão fazendo? No começo, muito cuidado com o código. Então, o resultado que essas equipes buscam é código-fonte de alto nível, né? O que eu faço? Eu tenho um capricho, eu tento minimizar o débito técnico, faço a programação aos pares para as coisas mais importantes, começo a definir os padrões. Quando isso está estabelecido dentro da equipe, isso evolui para a consciência das falhas. Ok, eu entrego bugs. Mesmo assim, né? Mesmo cuidando do meu código, eu entrego bugs. Então, o que eu vou fazer? Eu vou me planejar para corrigir esses bugs. E aí, tem equipe que não faz teste. Deixa eu contar essa história para vocês, tá? Daí quando eles falam para ele, você não testa mesmo? Não, eu gosto de emoção, né? Adrenalina, colocar em produção sem testar. Começa a testar, seja como for, nem que seja o sócio da empresa lá, né? Antes ele dá uma testadinha nas funcionalidades principais, né? Para entregar o software para o cliente. Depois dessa consciência das falhas, as equipes focam em software entregue de alto nível. E a parada começa a ficar mais profissionalizada, né? Eu começo a definir uma arquitetura, vejo a integração com os requisitos lá, né? Eu começo a ter testes de unidade, integração, regressão, começo a falar de automatização da integração, que começa a me ajudar a ser mais ágil, né? Porque a agilidade precisa de infraestrutura, né? E isso evolui lá no último nível para uma codificação eficiente. Depois que eu tenho um código-fonte de alto nível, eu sei que eu erro, eu me planejo para corrigir meus erros. Aí eu tenho um software entregue de alto nível, eu passo para a beleza, vou aumentar a minha velocidade. É quando as equipes focam lá em TDD, que é o Test Driven Development, focam em automação e cada vez mais automação, né? E o que é legal nisso? Você escolher
automatização. Você não documenta tudo, você documenta o que é útil para você. Automatização também, automatiza o que é útil para você. E aí a evolução com o cliente, o relacionamento com o cliente, é um casamento, né? Quando a equipe tem cliente, tem equipes que não tem. Tem equipes que atendem edital do governo nunca falam com o seu cliente é o edital, um documento, né? Quando eu tenho um cliente, como é que funcionou essa evolução nas equipes que eu estudei? A equipe começou a conhecer o cliente, né? Entender o negócio do cliente, entender a velocidade da demanda desse cliente, expectativa desse cliente. E o cliente também precisa conhecer a equipe. Lembra que em métodos ágeis o cliente está dentro da equipe, né? Então o cliente, mas a gente sabe que na prática dificilmente isso acontece. A gente tem os proxies, né? Que são as pessoas que representam o cliente. Então a gente vai ter um cliente que aí vai conhecer a equipe. Então busca-se, né? O cliente conhecer o processo de trabalho, o cliente acompanhar o desenvolvimento. E aqui nessa fase aqui, quando as empresas buscam esse conhecimento da fase do cliente, que a gente começa a ter um pouco mais essa possibilidade de a equipe se impor em relação ao cliente para manter o seu ritmo de trabalho sustentável, né? E quando a gente começa a entregar valor, tudo que eu falei antes, né? Requisitos de qualidade, entrega frequente, esse cliente passa a ser um cliente confiante. Ele sabe que a equipe vai entregar, ele sabe que vocês vão entregar. E ele é um cliente tão confiante, se atrasar 2 dias, ele não vai nem ficar bravo com você, ele vai te dar razão, não, se quiser de mais um dia, depois você me entrega, não tem problema, né? Ele vai respeitar os limites da equipe. E isso vai evoluir ainda mais para um cliente dependente, é o sonho, né? Um cliente que depende da sua equipe. É um cliente que a equipe vai ajudar ele a definir o valor. A equipe senta, conhece o trabalho dele, sabe o que ele quer, sabe o que vai ser útil para ele, o que vai ajudar no negócio dele. E aqui a gente fala que a gente consegue começar a criar hipóteses e não requisitos. O que é isso? Eu começo a entender tanto do negócio do cliente que eu já começo a sugerir para ele coisas que eu acho que vão ajudar na vida dele. O cliente não fica dependente? Claro que fica, né? Ele quer você trabalhando junto com ele para ajudar. Porque na verdade o que a gente faz é resolver problema, né? A gente usa igual só, a gente resolve problema, né? Você vai resolver problema de uma forma que esse cliente vai ficar dependente. E aí falei muita coisa, né? Mas na verdade tudo isso vai acontecendo junto. Então o que eu tenho visto que é um amadurecimento e desenvolvimento ágil? Não é aquela escadinha lá do CNMI, se alguém aqui é implantador de CNMI, me desculpe. Não é a do MPS, se alguém aqui é implantador de MPS, vamos conversar lá, não quero brigar com vocês, né? Mas não é aquela escadinha, as coisas vão acontecendo em paralelo. E nem tudo acontece para todas as equipes. Eu tenho equipe que não tem cliente, então ela não foca em atingir esses resultados aqui. Eu tenho equipe, as equipes, por exemplo, que começam a implementar métodos ágeis depois que já trabalha com waterfall, já trabalha com métodos tradicionais. Ela já tem decisões pé no chão demais, ela já tem muita documentação no processo, ela já tem muita coisa. Ela tem que pegar e regredir, né? Então esse framework que eu estou propondo, que eu chamei de resultados progressivos, né? Progressive Outcomes, porque são resultados que as equipes vão buscando paralelamente, de acordo com o seu contexto e de acordo com as práticas que ela consegue, que ela sabe, que ela aprendeu, que é o que são úteis para ela. E nesse processo, que é muito importante, né? Eu aprendo a usar métodos ágeis experimentando. Todas as equipes mais maduras que eu estudei tinham essa alta capacidade de ter objetivos bem definidos, que é aquilo que eu falei da ambidestria organizacional. Tem objetivos bem definidos, tem esses resultados bem definidos. Eu quero construir uma equipe confiante. E aí eu trabalho experimentando coisas para construir essa equipe da forma que eu acho que vai ser interessante para mim. Então, algumas mensagens que eu queria deixar aí do que eu tenho visto, né? Maturidade vem com experiência. Aí o pessoal briga comigo e fala assim, mas como é que eu vou começar a desenvolver com métodos ágeis se eu preciso de uma equipe experiente? Eu não tenho uma equipe experiente. Beleza, mas a maturidade vai vir com a experiência. O que a gente tem visto nos estudos é que é interessante ter equipes mistas. Tem que ter algumas pessoas experientes, essas pessoas vão conduzindo esse aprendizado ágil, sempre através de experimentação. Quero melhorar a agilidade, quero melhorar os processos. Defina os resultados que você vai alcançar, experimente até conseguir. Falhar faz parte do processo. Falhar faz parte desse processo de melhoria. Você tem que tentar errar para poder aprender, né? E eu sempre focar nessa ideia de eu ter alinhamento e flexibilidade simultaneamente. Então, quando a gente fala lá dos sistemas complexos adaptativos, que tem que criar a beira do caos, é a beira do caos, não é no caos, né? Então, você tem que ter esse alinhamento, que é a minha proposta, você tem um framework com resultados que você espera alcançar, e a flexibilidade vai estar nas práticas que você vai conduzir para alcançar esses resultados. E melhoria de processos contínua.
quem já conhece o NPS.br CMMI Dev, dizem que no último nível de maturidade eu tenho melhoria contínua. Porque eu coleto as minhas métricas e consigo melhorar em cima dessas métricas aí, aqui os dados. Em métodos ágeis não, melhoria de processo desde o primeiro dia que você usa ágil. Que você termina a tua sprint, você faz uma reunião de retrospectiva para ver o que você vai melhorar para a tua próxima sprint. Isso você vai fazendo continuamente. E o que eu tenho visto, que eu acho que é o mais importante, que eu acho que é o mais legal dos métodos ágeis, que foi que eu me encantei, que as pessoas que são a chave para você transformar os seus processos e para você amadurecer na agilidade. Então, também nos estudos que eu tenho feito, as equipes que não focam nas pessoas, aí toda aquela parte de motivação, de aprendizado, né? Não conseguem, falta alguma coisa, não conseguem alcançar essa maturidade dessa forma como eu estou propondo. E não nos processos, como né, a gente tem visto, o próprio Willis falou, né? Deixa um pouco de lado os processos, faça o processo, defina o processo para o que é necessário, mas o meu foco principal tem que ser as pessoas. Estou no meu tempo? Ninguém está perguntando para pinta, né? Legal, gente. Então, é isso que eu queria apresentar para vocês. Pesquisador chato. Então, eu coloquei uma folhinha amarela dentro, com a ajuda do pessoal. Tem uma folhinha amarela dentro da bolsinha de vocês. Eu queria pedir uma gentileza. Dê uma olhadinha nela, é bem rápida, né? Vocês viram aí qual é a minha visão de maturidade, desenvolvimento da maturidade em desenvolvimento ágil. Responde para mim o que você achou aí, se é legal, se não é. Não precisa pôr teu nome, pode meter o pau, não tem problema. Meus alunos também, não vou perseguir ninguém, não vou dar nota baixa. E aí eu vou fazer uma pergunta, se quiser discutir aí, pode ficar bom. Eu só não pensei como é que a gente vai pegar esses formulários lá na saída da gente. Quer alguém ficar lá também para pegar? Na hora que for fazer a votação, a gente vai passar a votação. E aí a gente pega. Uma pergunta lá. Certo. A pergunta? Pessoal, está aberto a perguntas também, tá? É que ele está escrevendo.
Quem já está terminando, se tiver alguma pergunta, algum comentário, alguma sugestão, se quiser brigar lá fora. Alguém jogava